Olá, pessoal! Já imaginou como é a cerimônia de posse de um presidente nos Estados Unidos? É cheia de tradição, história e momentos emocionantes. Preparem-se que hoje vamos mergulhar nos 10 fatos interessantes sobre esse evento tão marcante. Vamos juntos nessa jornada? Top 1. O juramento de posse. O juramento de posse é o momento mais significativo da cerimônia presidencial nos Estados Unidos, marcando oficialmente o início do mandato. O presidente eleito recita as 35 palavras estipuladas na Constituição, jurando preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos. Embora o uso da Bíblia não seja obrigatório, a maioria dos presidentes opta por colocá-la sob a mão direita durante o juramento, reforçando o simbolismo da ocasião. A frase "Só help me God, que Deus me ajude", frequentemente adicionada ao final, embora não esteja no texto constitucional, tornou-se uma tradição. Esse ato solene reafirma o compromisso do líder com os princípios democráticos e o Estado de Direito, representando a continuidade e a estabilidade do governo americano. Top 2. O dia e horários fixos. Desde 1937, a posse presidencial dos Estados Unidos ocorre em 20 de janeiro, às 12 horas, horário local, marcando o início oficial do mandato. Essa data foi estabelecida pela 20ª emenda da Constituição, que reduziu o intervalo entre a eleição e a posse para acelerar a transição de poder. Caso o dia 20 caia em um domingo, o juramento é realizado em uma cerimônia privada, garantindo o cumprimento do prazo constitucional, enquanto as celebrações públicas e discursos ocorrem no dia seguinte. Essa flexibilidade assegura o equilíbrio entre a tradição e o respeito às normas legais, destacando a importância da continuidade governamental. A escolha do meio-dia simboliza clareza e pontualidade na transição de liderança, consolidando um marco fundamental da democracia americana. Top 3. O local da cerimônia. A cerimônia de posse presidencial dos Estados Unidos ocorre tradicionalmente no Capitólio, em Washington, D.C., desde 1981. A cerimônia é realizada na frente oeste do edifício, oferecendo uma vista simbólica do National Mall. Esse local foi escolhido para transmitir a ideia de continuidade e estabilidade, já que o Capitólio representa o poder legislativo e é um ícone da democracia americana. A vista do National Mall, com marcos como o Monumento a Washington e o Lincoln Memorial, reforça a conexão entre o novo presidente e a história do país. O espaço também permite acomodar a grande quantidade de público presente, sendo um dos eventos mais assistidos globalmente. O Capitólio se tornou, assim, um símbolo da transição pacífica de poder e da celebração do processo democrático, marcando o início oficial do mandato presidencial e a continuidade da governança nos Estados Unidos. Top 4. Os discursos inaugurais. O discurso inaugural é um dos momentos mais importantes da posse presidencial dos Estados Unidos. Após o juramento, o presidente recém-eleito se dirige à nação, delineando suas intenções e visão para o futuro do país. O discurso costuma ser cuidadosamente elaborado, com ênfase em temas como unidade nacional, democracia e progresso. Ele serve para inspirar o público e fortalecer o apoio ao novo governo. Ao longo da história, diversos discursos inaugurais se destacaram, como o de Franklin Roosevelt em 1933, durante a Grande Depressão, e o de John Kennedy, em 1961, que incluiu o famoso "Não pergunte o que seu país pode fazer por você". O tom e o conteúdo do discurso variam conforme o contexto político e social, mas sempre buscam transmitir confiança e liderança. O discurso inaugural é uma oportunidade para o presidente conectar-se com a população e estabelecer o rumo de seu mandato. Top 5. A presença de convidados. A presença de convidados na cerimônia de posse presidencial dos Estados Unidos é um elemento fundamental. Tradicionalmente, ex-presidentes, membros do Congresso, juízes da Suprema Corte e outros líderes políticos e civis estão presentes para marcar o evento e demonstrar a continuidade da democracia. O presidente em exercício, que está concluindo seu mandato, também comparece, simbolizando a transição pacífica do poder. No entanto, há exceções notáveis na história. Por exemplo, Lyndon Johnson assumiu após o assassinato de John Kennedy, mas Richard Nixon não compareceu à posse de Gerald Ford, uma vez que este o sucedeu após sua renúncia. Esses convidados desempenham um papel cerimonial e simbólico, refletindo a importância da cerimônia como um momento de unidade nacional, independentemente das tensões políticas. A ausência de um presidente ou líder não é comum, mas torna-se relevante em situações excepcionais. Top 6.
A participação do vice-presidente. Antes do presidente, o vice-presidente eleito faz seu juramento de posse, geralmente administrado por um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. O juramento do vice-presidente é um evento separado, mas ocorre logo antes do presidente prestar o seu, e marca oficialmente o início de seu mandato. A cerimônia de posse do vice-presidente também é realizada no Capitólio, em Washington, D.C., e é uma parte importante da transição de poder. O vice-presidente assume seu cargo e, a partir daquele momento, está legalmente preparado para substituir o presidente caso haja necessidade, seja por morte, renúncia ou incapacidade. Em algumas cerimônias, o vice-presidente faz um breve discurso após o juramento, embora isso não seja uma obrigação. A participação do vice-presidente é essencial para o processo de sucessão e estabilidade política do país. Top 7. O desfile inaugural. Após a cerimônia de posse, o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos participam de um tradicional desfile inaugural pela Avenida Pensilvânia, em Washington, D.C. Então o desfile segue do Capitólio até a Casa Branca, simbolizando a transferência de poder e reunindo uma grande multidão de cidadãos e autoridades. Durante o percurso, diversas bandas militares, grupos culturais e outras atrações participam da celebração, oferecendo um espetáculo vibrante e representativo da diversidade e da unidade do país. O evento também inclui a presença de figuras políticas, celebridades e membros da sociedade civil, tornando-se uma das partes mais visualmente marcantes das festividades inaugurais. Este desfile, que ocorre desde a posse de Thomas Jefferson em 1801, tornou-se um importante símbolo do início do mandato presidencial, com um tom de celebração e patriotismo, refletindo o espírito democrático da nação. Top 8. Os eventos comemorativos. Os bailes inaugurais são um dos eventos mais marcantes da cerimônia de posse presidencial dos Estados Unidos, realizados na noite em que o novo presidente assume o cargo. Com música ao vivo, danças e desfiles de moda, os bailes são um símbolo de renovação e otimismo para o governo que começa. Tradicionalmente, o presidente e a primeira-dama fazem a sua entrada oficial e dançam a primeira dança como casal. A celebração também serve para destacar a diversidade cultural do país, com performances de diferentes estilos musicais e apresentações de artistas renomados. Embora os bailes variem em estilo e tamanho, sempre carregam um tom de festividade e prestígio, sendo momentos de celebração pública após a formalidade da posse. Top 9. A segurança reforçada. A segurança é reforçada durante a cerimônia de posse presidencial dos Estados Unidos e é um dos aspectos mais críticos do evento, considerado um dos mais seguros do mundo. Com milhões de espectadores em Washington, D.C., a proteção envolve uma coordenação entre diversas agências de segurança, como o FBI, o Serviço Secreto, a Polícia Metropolitana de Washington e forças militares. O planejamento estratégico começa meses antes, com o estabelecimento de zonas de segurança e a implementação de protocolos rigorosos de monitoramento. A segurança no ar, por terra e no mar é garantida, com restrições de tráfego e áreas de acesso restrito. Além disso, durante a cerimônia, a presença de francotiradores e equipamentos de vigilância reforça a proteção do novo presidente, da família e dos convidados de alto nível. A posse é uma demonstração do compromisso dos Estados Unidos com a segurança e a continuidade pacífica da democracia. Top 10. A tradição da transição pacífica. A tradição da transição pacífica nos Estados Unidos é um dos pilares da democracia americana. Ela representa a transferência de poder de maneira ordeira e sem confrontos, refletindo a estabilidade política do país. Essa prática remonta à primeira posse presidencial com George Washington e é um símbolo de respeito à Constituição. A transição começa com a eleição e culmina na cerimônia de posse, onde o presidente eleito toma o juramento constitucional. Antes da cerimônia, o presidente em exercício costuma receber seu sucessor na Casa Branca, passando-lhe informações essenciais sobre o governo e os desafios em andamento. Isso fortalece a continuidade e cooperação entre as gestões, evitando rupturas políticas. Essa prática, reconhecida mundialmente, torna-se ainda mais significativa durante períodos de crise ou polarização, como uma demonstração da confiança no processo democrático e na aceitação do resultado eleitoral, independentemente de filiações partidárias. Então ficamos por aqui, pessoal. E aí, gostaram de entender esse evento cheio de tradição e história, né? Agora você já sabe como funciona a posse dos presidentes dos Estados Unidos e suas tradições marcantes, e que cada detalhe é cheio de significado.
Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos sobre as 10 curiosidades mais impressionantes do planeta. Compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também fiquem por dentro dessas curiosidades. Obrigado e até a próxima!